Olá pessoal, eu sou Rosimeire Mazebo, sou angolana estudante nos Estados Unidos e nesse vídeo eu quero falar sobre a Lívia Zaruta. Se porventura aparecer um brasileiro aqui, eu quero dizer que vou tentar falar de uma maneira que todos possamos entender. Então, para quem não conhece a Lívia, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição e você pode ir no canal dela e saber mais sobre ela. Indo diretamente ao assunto, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a Lívia é que, na minha opinião, ela merece mais reconhecimento. Eu acho a Lívia uma mulher muito talentosa, uma mulher de mente muito aberta e sem papo na língua. Acredito que a Lívia merece mais reconhecimento, mais inscritos, mais visualizações, porque ela cria conteúdos que abrem as nossas mentes. Né? Eu queria dizer que existe um fator que infelizmente eu já notei em muitas youtubers, eu disse que vivo nos Estados Unidos, eu ouço muitas youtubers americanas negras a falarem sobre isso, é que nós as negras temos pouca aderência no mundo da mídia. Eu sinceramente esperava mais. Gostaria que a Lívia tivesse mais inscritos, gostaria que a Lívia tivesse mais seguidores no Insta, porque é conteúdo bom que ela cria mesmo, principalmente para nós, o povo africano. Porque a Lívia realmente é uma mulher cheia de talentos. Eu em tempos descobri que ela canta, dança, oh my god, ela tem muitos talentos, mas muitos talentos, e isso mostra-me mais ainda o quanto ela tem muito para dar a esse mundo. Eu quero ser o mais transparente e honesta convosco, e eu gostaria de dizer que houve um tempo que eu parei de seguir a Lívia, e mesmo no tempo que eu parei de seguir a Lívia, o YouTube ainda recomendava os vídeos dela para mim. E é só para dizer que muitos de nós não queremos pessoas que confrontam as nossas crenças. Não queremos pessoas que confrontam as nossas opiniões. E por razão pela qual eu parei de seguir ela. Mas claro, voltei a seguir ela, porque eu entendi que não é necessário eu seguir só pessoas que eu concordo. Porque é importante nós termos a mente aberta de ouvir a opinião dos outros e analisarmos e não simplesmente descartar. E não simplesmente desvalorizar essa pessoa porque não concorda conosco ou porque não crê da mesma maneira que nós cremos. Existem muitas coisas que nós nascemos e encontramos aqui no mundo e que nós só vivemos e nós não nos questionamos porque nós vivemos assim, porque que nós se comportamos assim, porque que nós falamos assim, mas nós simplesmente seguimos a bala. E quando aparecem pessoas que batem com aquilo que nós estamos habituados a viver, a fazer, para nós é um choque. É como se uma pessoa que acreditou a vida toda que o pai dele é esse senhor e você vem e dá uma notícia dizendo que não é o pai dela. Vai criar um choque nessa pessoa, porque a vida dela, imagina alguém, suponhamos que tem 22 anos, vai criar um choque, porque ele vai ficar meus 22 anos todos. Eu acreditei que esse senhor era meu pai, mas afinal de contas não é o meu pai. Você vai entrar em frustração. A mesma coisa acontece com as diferenças de crenças e diferenças de opiniões. Com certeza que até hoje, quando eu ouço a Lívia falar, muitas coisas ainda eu não concordo. Mas muitas coisas também eu concordo. Das de que eu não concordo, não é necessário que eu concorde com ela para eu ouvir o que ela tem para falar. Mas muitas das vezes eu posso ouvir o que ela tem para falar, ainda que eu não concorde. Eu também faço os meus estudos, eu faço as minhas análises e eu procuro entender o porquê que ela está a falar isso. E será que é verdade? Porque a verdade pode ser subjetiva para muitos. E, não sem dizer dos fatos que existem. A Lívia é uma pessoa que traz fatos. Ela traz fatos de muitas coisas e nós, antes de entrarmos no mecanismo de defesa, temos que procurar ouvir. E eu já notei que no comment section, que é o sítio onde as pessoas comentam, aí nos comentários, as pessoas só vão no canal da Lívia criticar. E muitas das vezes ela está a falar coisas que realmente nós precisamos ouvir, principalmente nós negros. Eu não concordo que a Lívia é uma pessoa louca. Ela é só uma pessoa diferente, alguém que confronta.
as crenças das pessoas, alguém que confronta as opiniões das pessoas e alguém livre, alguém que fala o que pensa. Nós estamos numa era em que se você fala diferente, se você fala o que você pensa, se você fala o não habitual, o que as pessoas não estão habituadas a ouvir, você é dado de louco. Você é dado de louca. Você é dado de maluca, rebelde, as pessoas te chamam o nome, as pessoas dizem, oh, não anda com o fulano, nós angolanos falamos o fulano. Não anda com fulano, não, isso quer dizer que não anda com certa pessoa. Não anda com fulano porque ela é maluca, porque ela vai te desviar. E não é assim que funciona. Nós só temos que aprender a ser abertos. Nós temos que aprender a ter mentes abertas e ouvir o que os outros querem, o que os outros têm para falar. Nós não precisamos crer como todo mundo crê. Eu não concordo com isso. Mas ao mesmo tempo, as pessoas são livres de falar o que pensam. E o mesmo que a Lívia tem, ela tem o direito dela de ter a plataforma dela no YouTube e nas outras redes sociais e falar a opinião dela sobre muitos temas e muitos assuntos. Na verdade é que existe uma pressão que quando você pensa diferente, você fica na minoria e a maioria contra ti. Eu já experimentei isso muitas vezes. Eu já falei de religião e eu notei que muitas pessoas não quiseram ouvir, muitas pessoas descartaram o que eu falei porque simplesmente estão fechadas numa caixa e não querem deixar de acreditar que o seu pai não é o seu pai. Essa é uma parábola que eu atirei, mas é mais ou menos isso, tá? Estás a ver? Então, ela não é uma pessoa louca, ela só é uma pessoa livre, o que lhe faz uma pessoa muito corajosa. Ela fala o que muita gente não tem coragem de falar, porque nós temos sempre aquela de ficar, ou não, porque nós temos muito daquela, eu não vou falar disso, porque existe um sistema, e se eu ir contra o sistema vai calar a minha voz, o sistema vai me matar, e nós vivemos numa pressão. E quando temos alguém que fala por nós, nós temos que ser abertos para ouvir, e não ficar com uma mente que logo vai atacar a pessoa e logo vai descartar tudo que a pessoa falou. Não, isso não concordo com isso. Eu agradeço muito a Lívia, porque ela abriu os meus... Embora eu não concordar com muitas coisas que ela fala, e embora eu concordar com muitas coisas que ela também fala, ela abriu muito a minha visão, abriu muito a minha mente sobre assuntos como raça, sobre assuntos como colorismo, assuntos como beleza, autoestima, como se amar, porque é tantos padrões, nós vivemos sobre tantos padrões e nós não nos perguntamos o porquê nós vivemos desses padrões. E sem falar sobre o povo africano, sem falar sobre nós, os negros, a Lívia fala por nós, eu me sinto representada por ela. Eu sou negra retinta e no YouTube tem poucas negras retintas com muitos seguidores. Tem poucas negras retintas com grande influência. Por isso, um dos motivos que eu esperaria mais. Então, você está assistindo esse vídeo, vai e dá, pelo menos para ajudar o trabalho dela, vai dar um like e inscreva-se no canal dela. Porque é muita falta de representatividade sobre nós, para nós, as negras retintas, no YouTube, no Insta, porque simplesmente é um padrão, é um sistema. E muitas de nós temos muito para oferecer, temos muito para dar, mas por causa da nossa pele, por causa do tom da nossa pele, nós não somos vistas como aquela coisa que é o padrão, né? Aquela coisa que é beleza, o que é bonito. Então nós precisamos mais de pessoas como a Lívia. Nós precisamos mais apoiar pessoas como a Lívia. Você não precisa concordar com tudo que ela fala, porque realmente existem muitas de nós com talentos. Existem muitas de nós que poderiam... quando falo de nós, falo de negras, né? Eu não me vejo como uma cor, mas infelizmente a sociedade me vê como uma cor, então eu tenho que falar sobre isso, infelizmente, né? Porque eu sou mais que uma cor. Mas falando de cor, falando de ser negra, nós não temos muita representatividade nas redes sociais e nós precisamos mais representatividade. Nós temos um grande problema, eu não sei
se só eu vejo isso na nossa comunidade negra, que nós nos apoiamos pouco, mas muito pouco mesmo, né? Nós precisamos de negras como nós nas redes sociais para nos representarem e para nos ajudarem também, porque se eu sou negra e vejo que as outras negras não têm aquele espaço de mostrarem o talento, tudo que eles têm para oferecer ao mundo, e se você é negra e você tem essa posição, você pode muito bem ajudar e dar a oportunidade aos outros, porque muitos de nós, infelizmente, só precisamos de oportunidade. Muitos de nós só precisamos de espaço para o mundo saber quem nós somos. E se nós temos pessoas como Lívia, que mostra, que promove o canal de muitas negras, e claro que tem muita gente que discorda com ele, só discorda com a Lívia só porque ela pensa diferente, mas eu só quero dizer que ela promove muitas negras, direta ou indiretamente ela promove. E está a faltar muito isso nas youtubers negras, está a faltar muito isso entre nós, na comunidade, deixa eu dizer na comunidade negra, falta muito isso, apoio uns aos outros, tem muita falta disso. Nós não queremos ver o outro a crescer, e se nós estamos em cima, nós nos esquecemos dos que estão em baixo, e nós passamos a viver o luxo que está em cima e acabamos por nos desviar daquilo que realmente é importante. Então, essa é a minha opinião sobre ela, embora que eu fui noutros fui entrando noutros. Só quero dizer que eu falo o que eu penso, por isso que eu disse, né? O tempo que eu parei de seguir, voltei a seguir. Eu não acho ela uma pessoa má, não acho, porque senão não ajudaria muitas mulheres negras. Não falaria sobre muitas mulheres negras com a plataforma que ela já tem, embora ela merece mais. Mas nós só temos que parar de julgar mais, porque nós não sabemos qual é a pressão que ela está passando nesse momento, porque ela está na Itália, né? Nós não sabemos. É necessário nós termos mais empatia. É necessário nós termos mentes mais abertas para poder ouvir o que os outros têm a falar e não simplesmente descartar e achar que a pessoa está a delirar ou está a ser maluca. Muito obrigada por você assistir esse vídeo e beijo!